Muchas gracias, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este tercer día del Encuentro Internacional del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, FLAD. En esta ocasión tenemos una de las conferencias magistrales a cargo del doctor Roberto Cant de Lima, de quien me permito dar lectura de su currículum, síntesis curricular. Él posee una licenciatura en Derecho por la Universidad Federal del Río Grande del Sur, además de una maestría en Antropología por la Universidad Federal de Río de Janeiro y el Museo Nacional. También cuenta con un doctorado en Antropología por la Universidad de Harvard y parte de su amplia trayectoria académica se encuentran la coordinación del Instituto de Estudios Comparados en Gestión de Conflictos, además de ser coordinador del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Gestión de Conflictos Institucionales, además de ser miembro titular de la Academia Brasileña de Ciencias. El doctor Cant de Lima recibió una condecoración honorífica de la Orden Nacional del Mérito Científico del Gobierno de Brasil. Él es investigador nivel 1A del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CNPq por sus siglas en portugués. Él también es investigador del programa científico de nuestro estado de la Fundación Carlos Chagas para apoyo de la investigación del estado de Río de Janeiro y funge como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y vicepresidente de la Asociación Brasileña de Antropología. Asimismo, es prorector de investigación, posgrado e innovación. En cuanto a la docencia, el doctor Roberto Candelima es profesor emérito de la Universidad Federal Fluminense, profesor del posgrado en Derecho de la Universidad Veiga de Almeida, profesor del posgrado de Antropología y de la maestría en Justicia y Seguridad de la UFF. Es profesor invitado de la Facultad de Filosofía y Letras en el doctorado en Antropología de la Universidad de Buenos Aires y profesor visitante del Departamento de Criminología de la Universidad de Ottawa. Entre sus principales temas de investigación se encuentran la teoría antropológica, con énfasis en métodos comparados, la antropología del derecho y la política, procesos de gestión de conflictos y producción de verdades, así como la antropología de la pesca. Doctor Roberto Candelima, bienvenido. El micrófono es con usted. Estaré aquí para apoyarle. Muchas gracias. Bueno, primero gostaria de saudar a presentes e que nos assistem online. Em seguida, mis agradecimentos por el convite. A minha colega Irene, a doutora Érica Barcena, que conosco presencialmente agora, e ao equipo de organização do evento. Muito bem organizado, muito bem pensado. O tema que vou falar hoje é o problema do superencarcelamento seletivo em Brasil. Isto tem a ver com um grande projeto da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de ensinança superior em Brasil, CAPES, que hizo um edital para saber quais as questões importantes que surgiram durante a pandemia. E nós apresentamos um projeto para saber o efeito da pandemia sobre os encarcerados, né? Em 3 estados do Brasil, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Mas é claro que isto é apenas um pretexto para discutir questões mais amplas. Mas é importante dizer porque é uma coisa de 2020 a 2022, portanto é muito recente. E como já algumas vezes falado acá, incluso por a professora Helena, esses dados são muito dispersos, pertencem a instituições diversas, e cada instituição, como dizia Sicurel, registra o que quer registrar. Não são estatísticas, não é uma estatística, por exemplo, da população nacional, etc., que é uma estatística, né? São registros. Isso é muito importante, porque vou falar de alguns números e tal, mas são todos registros. Registro daqui, e se olhar outro registro, vai dar outro registro, etc.
Os números são só exemplificativos acá, não são números definitivos. E nessa investigação, que ainda dura para o ano de 2026, foram 6 anos de projeto, que está em curso com a equipe desses 3 estados pertencentes ao nosso instituto. Houve uma declaração em 2023 do Supremo Tribunal Federal de que o sistema penitenciário em Brasil constituía um estado de coisas inconstitucional. É uma ação de inconstitucionalidade e de prestação de contas que foi movida e foi a conclusão do tribunal. E então o tribunal ordenou ao executivo que existisse uma apresentação de uma política pública destinada a resolver os problemas. E exatamente me parece que este mês, ou o mês passado, ou esse mês, o executivo estava prestes a pender a política pública. Mas, como falarei em seguida, que haja a política pública não quer dizer que vai ser exercida. Em Brasil é muito complexa essa relação. Então, o problema é que esse encarcelamento que é seletivo sobre os pobres e os negros, ele alimenta as facções criminais que existem em Brasil. Em Brasil foram registradas ou notadas, investigadas 80 organizações criminais que estão em todos os estados do Brasil e principalmente o Comando Vermelho, Comando Rosso, e o primeiro comando da capital, que é de São Paulo. O Comando Rosso é de Rio, mas estão espalhadas por todo o país e também no exterior, né? Não só em Paraguai, que é um lugar tradicional de contrabando, etc., mas no país inteiro. Então, há uma relação direta entre o superencarcelamento e o elemento das facções. Por quê? Porque o sujeito entra na prisão e tem que filiar-se a uma facção, porque se não se filia, muere. Então, se filia e ele imediatamente começa a trabalhar para essa facção. Então, não trabalhava, mas então passa a trabalhar para viver. E quando se vuelve à vida normal, a facção cobra essa, vamos dizer, ajuda, essa proteção. Há uma terceira facção, que é Comando de Israel, muito interessante, que são evangélicos, que acogem as pessoas que não são acolhidas por essas grandes facções, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. Então, não há escapatória. Entrou para o cárcere, entra na facção, e essas facções vão se reproduzindo muito produtivamente. Opa, é lá que muda. Bom, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, é um conselho subordinado ao Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, que trataria administrativamente da justiça brasileira, dos tribunais, etc. Mas não tem um poder impositivo, não tem um poder coercitivo sobre as organizações do tribunal, e já falarei em seguida sobre isso, mas tem um certo controle administrativo, né? Então, de acordo com o Conselho, o número de prisioneiros em Brasil aumentou mais de 400% nos últimos 20 anos. O país tem um índice elevado de encarcelamento, está em terceiro lugar no mundo, depois dos Estados Unidos e da China.
O Brasil tem 850 mil presos, isso é, como eu disse, um registro, e para 212 milhões de habitantes, os Estados Unidos, 2 milhões 145 mil para 333 milhões, e China, 1 bilhão 649 milhões para 1 bilhão e... Não, 1 milhão 649 mil para 1 bilhão e 412 milhões de habitantes. Vou me acostumar. Además, o sistema penitenciário carcerário brasileiro tem algumas características. Cerca de 70% da população encargada é negra e 55% da população de negros é da população total do Brasil. Então, há uma desproporção já. Um em cada 4 presos se encontra em arresto provisional. Isso é muito importante também, porque estão presas também, e presas por essas facções também, pessoas que não foram condenadas. Então, poderiam ser absolvidas, poderiam ser, né? Mas estão todas sujeitas a essas questões. Há esforços para diminuir o número de presos. Um é a audiência de custódia, que são as audiências iniciais acá, e que são comparativas com os arraignments dos Estados Unidos, que a polícia prende e tem que levar ao juiz em 24 horas. E a audiência de custódia deveria legalmente verificar se a prisão ocorreu dentro da lei, se a pessoa presa vai responder o processo em liberdade e se vai ter alguma condição para cumprir, ou se tem, e se a pessoa vai começar a responder o processo presa, e se sofreu qualquer tipo de violência desde o momento da abordagem policial até a audiência. Essa audiência é, inclusive, regulada por um manual das audiências de custódia do Conselho Nacional de Justiça. E esse conselho tem uma expressão muito interessante que tem a ver com o que Luiz Roberto falou hier, que é a equidade horizontal e a equidade vertical, que chama, mas que seria igual a igualdade uniforme, a igualdade horizontal, a equidade horizontal, e a equidade proporcional, que seria essa vertical. Mas note que não falam em uniformidade e proporcionalidade, falam em verticalidade e horizontalidade, o que é muito característico de uma expressão hierárquica. E como disse Luiz, duas ideias de igualdade em Brasil, né? Que todos são iguais perante a lei, e que a regra da igualdade está em distribuir desigualmente a los desiguales na medida que se desigualam, né? No entanto, como ele também explicou ayer, a recomendação de estrutura corresponde a um conjunto, né, de fatos e circunstâncias, né? Entretanto, né, no entanto, as etnografias demonstram claramente que as decisões ocorrem de acordo com status personal, né, e permanecem presos porque representam uma ameaça ao público. Onde que eu estava? Pois é, não mexe. Não está... Foi? Acho que mais um. Esse daí. Isso. Isso. É o outro. Então, isso é uma, essa audiência de custódia. O que acontece? A audiência de custódia, quando a pessoa é presa, é levada ao juiz. No entanto, essa pessoa presa é presa por um delegado da Polícia Judiciária que tem um inquérito policial, vou falar disso, tá? E que já analisou as circunstâncias da prisão. Então, o juiz vai reexaminar essas circunstâncias e não as reexamina, porque disse que não pode tocar no mérito do caso,
pelo mérito del caso, é um outro juez. Ele estaria só especializado para falar de la prisão. Mas não habla de la prisão, porque o delegado já falou de la prisão. Então, o delegado é um licenciado em Direito que trabalha para a polícia e tem autoridade. Então, é muito diferente do arraignment, que é exatamente uma discussão sobre as condições da prisão. Então, não há uma discussão nessas audiências sobre como foi efetuada a prisão, se foi legal, se não foi legal, se há com violência, não há violência, não se habla disso, né? Uma outra circunstância foi uma recomendação, que já falei acá, pelos tribunais, em virtude do Covid, de que deveriam libertar pessoas que apresentassem certas condições. As condições estão já, mulheres, gestantes, etc., pessoas que estão internadas provisoriamente, em unidades socioeducativas são juveniles, né? Criminosos da juventude. Pessoas que estão internadas em socioeducativa que não contem com equipe de saúde, né? E pessoas que estão internadas por delito cometido sem violência ou ameaça grave para a pessoa. Okay. Isso, quando o Conselho falou disso, foi muito elogiado internacionalmente, as pessoas disseram que era uma medida muito importante. No entanto, a etnografia, né, todavia em curso, analisou decisões de tribunais sobre a recepção dessa recomendação. Quando sai uma recomendação na lei, os advogados brasileiros costumam dizer, não foi recepcionada, ou foi recepcionada. Ou quer dizer, entrou para a prática ou não entrou para a prática. Essa coisa não entrou para a prática, não foi recepcionada, né? Então, em inúmeros falos de tribunais, citam as recomendações com o intuito de não aplicá-la. Então, citam recomendações, mas não vou aplicar nesse caso, né? Com o argumento de que os presos representam uma ameaça à ordem pública, contra a ordem direita, etc. Então, minha pergunta é por que tanta dificuldade que temos em tornar esse tratamento desigual, tão desigual, porque temos tanta dificuldade. Então, começamos dizendo que a tradição jurídica brasileira não recepcionou ou acolheu, especialmente em suas práticas, os chamados direitos civis, que é um mínimo de direitos comuns a todos os cidadãos, os quais incluem a livre expressão, liberdade para contratar o trabalho e adquirir propriedades, e incluso o direito a ir e vir, que é exatamente o direito sobre o qual incide a prisão. No entanto, a ensinança de direito constitucional contemporâneo em Brasil diz que cidadão é a pessoa que tem o direito de voto. Em Brasil, se tem o direito de voto aos 16 anos. Então, que menos de 16 anos não é cidadão. E pessoas que não votam, pessoas que também não têm título de eleitor, não são cidadãos. E diante da lei, não é da prática, é da lei. E também pessoas idosas que não votam também não são cidadãos, né? De acordo com essa restrição muito restrita de cidadania. E como se sabe, os direitos civis são um dos itens indispensáveis para a normalização da sociedade, né? Essa questão do padrão, que as pessoas querem seguir um padrão para seguirem seguras, de que as regras são claras e vão ser obedecidas. Se eu obedeço, outras pessoas também obedecem. Isso se chama normalização da sociedade. Para bem ou para mal? Foucault acha que é para mal, outros autores acham que é para bem. Não interessa, mas o fenômeno, o fato é o mesmo. Há que ter igualdade de direitos para que as pessoas possam obedecer a lei, né? Então, isso não ocorre em Brasil, né? Prováveis razões dessa falta de acolhida no pensamento científico, e científico é o século XIX, que tem esse científico de nosso campo jurídico. Inicialmente histórico-institucionais, né? Temos herências da monarquia portuguesa em Brasil, substituída por um império, e não por uma república. Em 1808,
hecho inédito. Instituciones de la monarquía absoluta fueron transpuestas para el Brasil como instituciones de la monarquía absoluta. Y Brasil viró el reino de Brasil, Portugal y Algarve. Entonces era una monarquía absoluta instalada en Brasil en 1808. Esto es inédito. Ninguna otra monarquía europea se instaló en una colonia. Y las instituciones vieron, la policía, la justicia, todo, instituciones burocráticas de gobierno, chamava-se intensia, tribunales, Guardia Real. E então isso naturalizou a desigualdade de direitos entre brasileiros, porque tem os nobres e os súditos brasileiros, não portugueses e brasileiros, mas súditos em Brasil, pelo Império. Também isso se articula com uma outra coisa, que é o pensamento social brasileiro do século XIX e início do século XX, que são conjunto de interpretações sobre o Brasil articuladas com a ciência do século XIX, como, por exemplo, Herbert Spencer, Gobineau, William Buckle, que diziam que a civilização em Brasil era inviabilizada, porque as raças mescladas e o clima tropical. Não havia como nascer uma civilização superior em los países tropicais, dizia Buckle, e dos outros por causa da miscigenação. E esses livros são publicados até hoje, sem nenhuma crítica. Continuam circulando na sociedade, e são muito prezados e muito lembrados e discutidos, sem discussão, de que isso é uma coisa, vamos dizer, completamente anticientífica hoje. Esses livros têm soluções para a viabilidade da sociedade brasileira. Esses autores brasileiros estavam preocupados em como resolver esse problema e transformar o Brasil numa sociedade civilizada, pois não era, diante dessas explicações. Então, Silvio Romero, por exemplo, um licenciado em Direito, dizia que tinha que blanquear a raça, trazer os imigrantes. Nida Rodrigues, que era um médico, psiquiatra, dizia que se deveriam separar juridicamente as raças, com a responsabilidade penal. Indígenas, negros e brancos. Então, havia uma gradação de responsabilidade. Não podia ser uma coisa para todo mundo. Teria que haver, porque havia níveis de mentalidade diferentes. Depois, Euclides da Cunha, um dos mais famosos e contemporâneos, escreveu um livro chamado Os Sertões, Sertões interior, os sertões. Dizia que a população de Niterói, do litoral, era muito misturada, não tem nem jeito. Mas o interior tinha uma salvação, mas havia o problema da isomeria. Isomeria é um conjunto de elementos que pode se juntar e dar uma coisa ou outra, uma substância ou outra. Então, poderia ser esse conjunto de elementos buenos, podia dar o sertanejo, que era um fuerte, um resistente do Nordeste, ou poderia dar o cangaceiro, que era o criminal, profissional. Então, era uma coisa ambígua. Oliveira Viana, que é mais recente, incluso do século XX, até os 40, dizia que haveria... O Brasil é muito lindo, como um povo maravilhoso, e o problema é o baixo povo. O baixo povo é um problema. Mas o Brasil é ótimo, mas baixo povo não tem jeito. Então, há uma consequência desses conjuntos de fatores. Primeiro, a naturalização da ideia de desigualdade jurídica e social. Quando ocorreu a proclamação da República, houve uma continuidade do pensamento, desse pensamento, e dos institutos administrativos e processuais monárquicos, imperiais, de caráter inquisitorial. Um jurista muito famoso, paulista, que tudo tem seu nome em São Paulo, na Faculdade de Direito de São Paulo, João Mendes de Almeida Júnior,
diz que a lei do processo penal do Império, a última, de 1871, é tão buena que quando se fez a República não foi necessário mudá-la. Quer dizer, uma lei processual para pessoas desiguais, de direitos desiguais, e quando chegou a República, estava tudo bem. Ou seja, a Constituição é uma coisa, e o processo penal é outra coisa. São ciências diferentes. Não sei se sabem disso, mas se diz, o direito diz que são ciências diferentes. Então, não tem nada a ver uma com a outra. Hein? É muito divertido. E, por exemplo, temos instituições que estão até hoje em Brasília e que foram criadas em 1871. Uma delas é o inquérito policial, que eu falava antes, e que é esse procedimento administrativo, mas que juridifica os fatos sociais e envia os fatos jurídicos para a fiscalia. Né? Então, a primeira avaliação jurídica é do delegado, da polícia. E tem um cartório, um notário, que tudo escreve e manda o processo, e o processo sigue com esse instrumento até o juiz. Né? El mesmo ano, 1871, foi o ano que se declarou a lei del ventre livre, que seria que os escravos que nascessem, filhos escravos, não seriam mais escravos. Então, note que é muito curioso que exatamente em um momento que foi, né, praticamente a abolição da escravatura, se criou uma instituição policial que hace um filtro, né, sobre os crimes e os transforma juridicamente e envia para a fiscalia. Naturalmente, né, destinada a controlar socialmente essa bando, né? Essa malta de escravos que vão se libertar brevemente. Né? Porque é o mesmo Congresso, é o mesmo Parlamento, o mesmo ano. Né? Também esse inquérito policial se disse que separou a polícia da justiça, porque antes era e é um procedimento inquisitorial, sigiloso para todos, o inquérito policial, para todos os involucrados, escrito e reconhecido na oficina de registro, integrante de um processo que se encaminha ao Ministério Público, né, como já falei. Isso ocasiona a transformação de informações sigilosas em um processo judicial público, sem possibilidade de constatação da parte acusada antes da acusação formal, porque o inquérito policial não pode ser aberto, né, nem para a pessoa que está sendo acusada. Em Portugal existe um inquérito policial, só existe em Portugal, Brasil e talvez Angola, mas lá a pessoa que está sendo investigada tem acesso ao inquérito policial. Em Brasil não tem, a não ser que tenha um bom advogado. Se tiver um bom advogado, tudo se resolve porque as relações se integram, etc. Mas se não tem, a Defensoria Pública em Rio não olha o inquérito policial, só atua quando vai o processo, depois que a fiscalia atua. Então, se, por exemplo, não há nenhuma a dizer ao acusado, cale-se, não fale, não hable, não diga nada. Hein? É verdade que se não disser nada, será torturado, provavelmente, mas mesmo assim, não diga nada. Não é? Então, a pessoa é ameaçada e habla. Hein? Então, está bem, mas vai ser condenada depois pela sua confissão, como já falei no início dessa... Né? E isso é a origem da maioria dos procedimentos. Se falarem com o advogado criminal, vai dizer, não, ele quer de policial a oportunidade de defender-se do acusado. Mas isso é só 1% dos processos que tem esse advogado. Os outros não têm, então não há defesa de coisa nenhuma. Né? Porque a lei é uma coisa, mas a prática é outra. Outros vestígios, especialmente pelas práticas jurídicas e policiais. Né? Na nossa Constituição diz que, desde 88, diz que o acusado pode mentir, mas também pode manter-se em silêncio. Mas se mantém em silêncio, o juiz pensa que é culpado.
Porque se pode mentir e não mente, por que fica quieto? Hã? Quer dizer, o contrário dos Estados Unidos, onde o processo é seu, você pediu para abrir processo, então se lá a acusação tem que provar que você ha hecho aquilo e tu ficas calado esperando o que acontece. Não precisa falar nada, é a acusação que tem que falar. O processo inquisitório é contrato, você presume a culpa, então a pessoa tem que defender-se. E defende-se como? Ou se calando, ou mentindo, ou confessando. Mas se calar, que esse direito que vem dos Estados Unidos, o processo inquisitório, o juiz pensa, oh, mas como você pode mentir? Então, por que não? Né? Então, era uma armadilha, como é que é? Uma trampa. Né? É uma trampa. Né? E continua a centralidade da confissão no código, né? Que já falei aqui no início, né? Que a rainha das provas, a confissão, né? Que o juiz tem a certeza, mas solamente certeza da verdade quando há uma confissão, né? E essas coisas permanecem na lei e em práticas, não há mudança na lei. A República criou em 1891 o Supremo Tribunal Federal, semelhante à Suprema Corte dos Estados Unidos, e criou esse tribunal como um poder moderador do executivo e do legislativo. E aprendemos nas escolas de direito que Montesquieu disse que há três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas Montesquieu não ha dito isso. Montesquieu disse que há três poderes, o executivo, o Senado e a Câmara. Mas aprendemos ao contrário. Então, é uma mentira. Né? É uma mentira. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito triste, entende? De ter passado grande parte da minha vida acreditando em uma coisa que não é. Porque não, fiquei triste porque não fui a ler Montesquieu, entende? Isso foi bem tristeza. Acreditei que ele. Então, não há poder moderador na civil law. O judiciário pertence ao executivo. Né? Mas isso acontece até hoje. Né? Isso ocasiona que o poder judiciário é um poder, então tem a independência das decisões e a autonomia financeira e de organização da primeira vara. Então, os juízes são reis de suas varas. Né? E tem também a autonomia e independência das suas decisões, que se chama livre convencimento motivado do juiz. Ele decide. E os juízes brasileiros dizem que isso que quando eu digo que os juízes etnografias realizadas nos últimos 25 anos, certo? E que estão em nossa coleção de livros de autografia publicadas em outros lugares também. Os juízes dizem que sentença vem de sentir. Sentem, então justificam depois com a dogmática. A dogmática tem justificação para tudo, né? Não há problema nenhum. Né? Mas sentem. Então, uma coisa reputam emocional. Né? Porque, como a lógica do contraditório, são versões necessariamente divergentes, então se convence com uma e não se convence com outra. Né? Então, não há consenso também sobre o significado das leis. Cada caso é um caso, como disse Luiz, em função do status das pessoas involucradas. Né? Juízes de casos semelhantes são julgados de forma desigual. Né? Como conclusão, né? Estamos realizando etnografias do sistema de justiça e de polícia, claro, desde 80, quando escrevi minha tese sobre a polícia de Rio de Janeiro. Durante 3 anos fiz etnografia lá, e a tese foi defendida em 1986. Mas desde então estamos trabalhando, mas agora já com o INEAC, né, que é atual, né, mas temos vários momentos dessas pesquisas, é claro. Né? Então, a naturalização da desigualdade de tratamento jurídico em Brasil resulta, hasta hoje,
em desequilíbrio da aplicação da lei, seja civil, seja criminal, porque isso é só criminal. Civil também é a mesma coisa, do dano moral que Luiz Abrado, né? Também pessoas, diferentes status, diferentes indenizações. E, às vezes, civil é acidente de ônibus. 2 pessoas morrem. Mesmo advogado, mesmo juiz, mesma petição, só muda o nome da pessoa morta e vai pedir uma indenização. Então, uma é pobre, ganha uma vala comum, um sepultamento em vala comum. A outra é de classe média, ganha uma lápide, ele também. Então, claro, mesmo dano, mesma pessoa, mesmo juiz, mesmo advogado, e decisões inteiramente distintas em função do status da pessoa. Né? Isso está em livro de Bárbara Lupetti, que também é disponível. Né? Então, seja civil ou criminal, solo perceptível através de investigações de caráter etnográfico, posto que quando a lei não desiguala aos cidadãos, essa desigualação se verifica nas práticas judiciais e policiais. Falo que a lei não desiguala porque a lei, por exemplo, estabelece privilégio de função para os funcionários públicos que ocupam altos cargos, não são julgados pela primeira instância, são pelos tribunais, né? Porque se diz que poderiam ser alvo de persecução, o que é uma coisa muito interessante, porque não é bem assim. E também a prisão especial, que é uma prisão que até pouco tempo, até ano passado, todos os licenciados em qualquer coisa tinham direito à prisão especial. O que ocorre é que em Brasil a instrução superior, através das universidades particulares, se expandiu muito, muito, muito. E o tribunal assim começou a, eu penso, não, isso não é mais um privilégio, isso já está na população toda, então não vamos a privilegiar. Os jurados que atuam nos tribunais de júri têm também prisão especial e preferência em licitações públicas. Então a lei desiguala muito em Brasil, né? Mas quando a lei não desiguala, então as práticas, né, las desigualam. E as decisões judiciais para detener a gente não passam por aplicação uniforme da lei para todos os cidadãos, nem sequer por aplicação proporcional, que a juiz mencionou, ela que casos com circunstâncias análogas devem ser tratados da mesma maneira. As decisões tomadas judiciais são tomadas em função das moralidades e situações de cada caso. Nossa colega Luciel Baum chama de moralidades situacionais. Né? E por análise de que representem uma ou não uma ameaça à ordem pública, o que resulta numa naturalização do encarcelamento desproporcional da população negra e pobre que não cometeu crimes com o uso da violência, o que só acaba ampliando as filas das várias facções que controlam a população prisioneira. Os intentos de reformar essa situação chocam com a conformação do mundo político brasileiro. E como disse na primeira fala, a teoria e a prática é outra. Isso é importantíssimo, foi o tema de minha conferência para o encontro de juristas online ano passado. A teoria e a prática é outra. Tem várias consequências mortais, isso. Primeiro que as teorias jurídicas não são teorias. Né? As teorias jurídicas são doutrinas. Né? Então, eles dizem respeito a um devenir. São opiniões autorizadas pelo campo e construídas com a lógica do contraditório. As disputações. Né? O jurista acha isso, tu acha isso. Então, vamos contender e o público vai decidir. Mas continuam sempre opiniões minoritárias, majoritárias e minoritárias, que podem ser
sacadas a qualquer momento para justificar uma decisão ou outra. Né? Então, não desaparecem como as teorias, né? Por exemplo, essas teorias todas científicas do século passado, antes da descoberta do DNA, hoje não se pode mais falar cientificamente sobre isso. Né? Há, claro, negações, né, que são possíveis, mas não são negações científicas. Mas em direito não, porque ficam todos no. Então, esse é um problema. E as teorias científicas, né, são basadas em experiências empíricas, né, nos outros, ou em experimentos, que são os aparelhos. Né? O método, tem um método de como fazer isso, que é controlado, e resulta em um consenso provisional sobre os fatos, os hechos, aprovados pelos pares do investigador. Isso é conhecimento científico. Há uma argumentação e não uma persuasão de alguém com isso, por exemplo. A argumentação visa um auditório universal, né? A persuasão visa um auditório específico, que é o juiz. Então, se o campo do direito não tem uma teoria sobre sua prática, porque tem só a lei, que não é consensual, e as doutrinas que que são normativas, são filosofia normativa. Os juristas brasileiros adoram filosofia. Né? Quando começam a falar de filosofia, chamam de teoria do direito. Cursos são de teoria do direito, vai olhar o programa, é um programa de filosofia. Né? Ou seja, né? E filosofia, eu tenho uma experiência na minha faculdade de Direito, que no último ano tinha um professor muito católico, muito famoso também, chamado Armando Câmara. E ele dava uma lição sobre axiologia jurídica. Axiologia jurídica seria uma hierarquia de valores, né, da sociedade. E mostrou a hierarquia, eu não me recordo mais qual era a hierarquia, mas era uma hierarquia, primeiro, né, a família, depois na sociedade, depois... E eu fiz uma pergunta, não se fazia perguntas, tá? Mas eu fiquei muito impressionado com aquilo. Mas, professor, mas de onde vem essa hierarquia? Não, essa hierarquia é a hierarquia jurídica e tal. Eu sei, professor, já entendi o que disse, mas quem la fez? Quem la construiu? Ele olhou para mim, muito sério, tinha um cabelo branco. El Deus, meu filho, el Deus. Eu digo, eu já não creio em Deus. Como hago? Por isso, eu que havia tirado 10, eram 2 provas, 10 na primeira prova, tive 4 na segunda prova, o que dava média 7 para passar sem segunda época, sem... Né? Então, descobri de onde venia, mas descobri de onde venia a axiologia, né? Então, essa dogmática jurídica é construída de pressupostos morais, etc., que nem sempre são explicitados, nem sempre são identificados, né, pelo juiz. Não tem uma reflexão sobre sua prática, apenas isso que chamam de teoria, que não ocorre na prática, como eu já disse aqui, que a lei é uma coisa, as recomendações, etc., são uma coisa e a prática é outra. Né? Então, há que entender a prática. A outra é para construir o discurso. Né? Então, o campo do direito não tem uma teoria sobre sua prática e não sabe ou logra também consumir, isso é mais importante ainda, não se logra consumir as teorias que lá explicam na prática. Se crê que são apenas opiniões. E como nós outros cientistas sociais não somos juristas, nossas opiniões não valem nada, porque o que vale são as opiniões autorizadas dos ministros, dos juristas, dos professores, etc. Então, isso cria um obstáculo muito importante para que esses 2 campos conversem, para que os 2 campos possam discutir. E nós temos hecho isso, desde 2020, né? Estamos trabalhando muito fortemente
nessa criação de uma tradição de pesquisa empírica em direito em Brasil, né? Não somente através da antropologia e de um curso recente de Justiça e Segurança, que mistura no campo da antropologia, na área de antropologia, mas que mistura Justiça e Segurança, no curso de mestrado, mas já vamos ao doutorado, como também em universidades particulares, onde eu atuo desde 2020 e já graduei uma série de orientandos, doutores, por exemplo, Bárbara e outros doutores que escreveram etnografias muito importantes sobre o direito brasileiro e que são advogados, são fiscais, são juízes, etc. Né? Então, o que é esse instituto? Uma rede internacional, multidisciplinar, que abarca sociólogos, antropólogos, historiadores, psicólogos, comunicadores sociais e juristas, ao redor de investigações de caráter etnográfico sobre os processos institucionais e no institucional de administração de conflitos. Estamos presentes em 10 estados do Brasil, no Distrito Federal e em 7 países. E os objetivos principais a formação de quadros, a internalização das investigações, a transferência de los resultados de investigações para a sociedade por meio de inovadores, inovações e tecnologias sociais. La red participa em cursos de posgrado e médio de inovação por meio de inovações de posgrado, está pré-grado e pós-grado, pré-grado e pós-grado. Ah, está certo. Então, maestria e doutorado em las coleções de CNT de editora Autografia, que vocês podem procurar. E que está cá nossos endereços que podem ser consultados. E eu estou aqui também disponível para responder a questões. Muitas graças. Muchas gracias, doctor Candelima, por su presentación. Nos deja un panorama muy amplio y también preocupante, y también de mucho interés de conocer las publicaciones y el trabajo que vienen desarrollando de manera interdisciplinar, multidisciplinar. Despacio. Anda muy depresa, ¿no? Muy rápido. Agradecerle por la presentación que nos deja, y también que nos deja el interés de conocer lo que han desarrollado a través de este impulso del trabajo multidisciplinar y el panorama sobre el contexto brasileño en estas desigualdades en el proceso judicial. Entonces, ahora sí, invitarles a las personas que nos acompañan, también a quienes nos acompañan en la transmisión online, para que dejen sus comentarios, sus preguntas. Les escuchamos. Sí, despacio. Devagar. ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? No sé si en el chat tengan algún comentario también. ¿Por aquí? ¿Perdón? Sí, gracias. Y no comprendo nada que disse. Ele disse. Tienes que traducir todo. Pues muchas gracias por la presentación. Una pregunta nada más. En cuanto al punto de partida, digamos, esta relación entre lo que ocurre dentro de las cárceles y lo que ocurre en la sociedad en general, que señalaba, digamos, como un vínculo orgánico que genera, pues, mayor criminalidad. El punto aquí es más bien qué tanto es defecto del sistema carcelario en términos, digamos, estructurales, es decir, en cualquier sistema carcelario o solo en el sistema carcelario brasileño. Es decir, al final la pregunta tiene que ver con si hay alguna posibilidad de que el sistema carcelario sirva para la reinserción o para alguna de las opciones, digamos, que ofrece la doctrina sobre la cárcel, y que supone que tiene una función social, pues, ¿no?
representa a criminalidade? Quanto o senhor considera que parte do problema do sistema carcerário e o questionamento sobre a eficiência desse para a socialização das pessoas? Fala de novo, fala devagar. Da relação que acontece das pessoas e da sociedade enquanto ao aumento da criminalidade, quanto o senhor considera que é o problema do próprio sistema carcerário, mas também, como a gente poderia questionar, também esta narrativa que ajuda para a ressocialização das pessoas. Ah, sim. Bueno, se compreendi bem a pergunta, é claro que o sistema carcerário não ressocializa nenhum, né? Não há possibilidade do cárcere ressocializar as pessoas. Porque, como dizia um advogado criminal, muito amigo, já falecido, Augusto Thompson, e que escreveu um livro sobre isso, chamado A Questão Penitenciária, não é como pensar que uma pessoa será socializada para viver em sociedade como um homem livre, encerrando-o em um lugar e obrigando a viver encerrado. Há uma contradição entre, digamos, uma contradição não só moral, mas uma contradição de método, porque encarcerar não socializa para viver em sociedade. Nos indígenas, por exemplo, há pouco tivemos já foi um julgamento de júri conduzido por um juiz indígena em Roraima, em Terra do Sol, Raposa Serra do Sol, armaram um tribunal lá, impressionante. O Tribunal de Justiça foi todo para lá, levou com aviões e tal. Era um julgado de uma tentativa de homicídio. Houve, então um julgamento júri brasileiro, né? E terminou com a condenação por tentativa de homicídio, mas com sursi, quer dizer, não seriam presos. E havia um cacique a meu lado, e quando terminou o julgado, virou para mim e disse: mas essa lei do homem branco é muito mala, muito mala. Só pensa em punir e castigar. Não pensa em recuperar as pessoas. Então fui me informar como seria isso. Esse julgamento só foi feito porque o juiz que cuidava do caso era um indígena e quis levar esse tribunal lá. Já não foi a iniciativa de governo nem nada, foi o juiz que resolveu fazer isso. Então se perguntei, então quando acontece isso, mandam o acusado, não, o criminoso, no caso, não, mandam para outra aldeia, uma aldeia diferente, com outra língua, com outros costumes, etc. E esse vai sozinho, solito, sem família, e fica lá até que esta aldeia, as pessoas dessa aldeia, digam que está socializado, que está se comportando bem, e pode ser 5 anos, 4 anos, 3 anos, depende da sua competência para aprender a viver em outro lugar. Então, depois que aprende, que lá mandam de volta, e ele se junta. E nesse caso que foi relatado, era um sujeito que era um cacique, era o chefe do grupo que matou um outro por bebida, né? Bebeu né? Então vocês mandaram para outro lugar, ficou 5 anos lá e voltou, não como cacique, mas como um membro da comunidade. Então é só um contraste, mas para dizer que não há possibilidade de socialização no cárcere. Mas o problema do Brasil não é só esse, é muito pior, porque os nossos cárceres, porque eu já tenho uma muito amiga, né, que foi também minha orientada, e que é uma suíça que trabalha com as penitenciárias em Suíça na área italiana, né, na parte italiana da Suíça. E me mandou
fotografias, álbum de fotografias das prisões suíças, só de brincadeira, né? Então, as prisões têm tudo, né? Tem geladeira, tem televisão, não? Só não tem a liberdade, porque a prisão, tecnicamente, só retira do cidadão o direito de ir e vir. Nos outros direitos não retira. Né? Mas acá, quando vaza, como também grande parte da população já não tem direitos civis em liberdade, porque não tem livre locomoção, porque não tem livre expressão, etc, 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 porque não tem educação, não tem direito à saúde, etc, etc, etc. Não é? Então, porque não tem isso, quando entra na prisão, esse é o título da conferência, é castigo. Né? Então, não são penitenciárias Foucaultianas, entende? Onde descritas por o sociólogo americano, esqueci o nome, prisões, conventos, Goffman, né? Que trata-se de uma uniformização das pessoas, ideologicamente, não estou dizendo, né? Não se trata disso, se trata ideologicamente de castigar uma pessoa, e os guardiões da prisão costumam dizer isso para nós durante a pesquisa. Estão muito bem acá, porque acá tem comida, tem lecho, onde dormir, né? Comida, casa, comida e roupa lavada. E roupa lavada. Só muito bem aqui, porque não tem isso em casa. Tipicamente, pegaram pessoas que não têm direito, não têm qualidade de vida, e jogaram na prisão. Bom, não está fazendo nada com ela. Então, tem que sofrer para pagar, coisa de Luiz, da orientanda de Luiz, para pagar o mal que ha cometido. São prisões medievais, portanto, né? E são depósitos de presos. E eles têm direito à educação, direito ao trabalho, tudo na lei. Tá? A lei de execuções penais brasileiras é uma maravilha. É uma das melhores do mundo. Os advogados falam de isso, mas então se entra numa penitenciária, mas aonde? Então todos esses direitos se tornam privilégios. Então, aqueles são escolhidos para trabalhar, escolhidos para poder se educar, e isso em troca de benefícios para os carcereiros. Tá? Eu tenho uma experiência, nunca escrevi sobre prisões, mas andei em muitas prisões, e andei em prisões americanas também. Né? Tive uma prisão de grande periculosidade em Georgia e uma de Califórnia. E em Georgia, era muito interessante porque era uma prisão Foucaultiana. Havia uma coluna de vidro, as celas todas assim, era opaca a coluna e as telas eram abertas. Então, era tipicamente, isso não existe em nenhuma prisão brasileira, porque quem vigia são os presos que vigiam os carcereiros, para que, quando se aproxime, não haga nenhuma coisa errada. Então, mas os carcereiros ficam distantes e os presos ficam fazendo suas coisas. Então, o carcereiro vem. Então, acontece aquilo que o exemplo que dei a Luiz Fernando, que é essa coisa da punição, que não pode ser escrita, porque ele tira oportunidade de liberação condicional. Então, você prefere apanhar fisicamente, porque alguma coisa tem que acontecer para manter a ordem. Então, há um livro sobre isso, incluindo de um colega nosso de Curitiba, Pedro Bodet, né? Sobre essa questão dos negócios, da burocracia e da violência, né? Consentida. Então, há muitas coisas diferentes. Agora, recentemente, então, o Brasil, há alguns anos, criou prisões federais de segurança máxima. Maravilha, completamente diferente de todos os outros cárceres. Muito bueno. Ano passado, prisão de segurança máxima em Mossoró, Maranhão. Os detidos fugiram. Como?
por causa da estrutura da prisão, que havia lugares possíveis de arrancar uma luminária se evadir. Então foi uma perseguição durante 20 dias, porque tinha que achar os caras. Eles estavam quase indo ao Paraguai, mas foram detidos. Por quê? Porque não é apenas a arquitetura da prisão, não é isso. Tem uma série de outras questões que passam, inclusive, por os carcereiros, por educar os carcereiros a tratar. Uma vez eu estava numa comissão de política pública e era necessário fazer uma Escola Nacional de Educação Penitenciária e imaginar como essa escola era. Eram juristas e um filósofo. E eu vi que havia doutores, psicólogos, etc. Eu digo, mas e os carcereiros? Os carcereiros? Os carcereiros não importam. Me diziam. Mas como? São eles que abrem e fecham a porta do cárcere. Como não vão socializar essas pessoas a agir? E agora, recentemente, são policiais penais. Então, ganharam esse status. Para quê? Para poder andar armados e para poder negociar, como a polícia, outras coisas. Então, isso é um assunto muito, digamos, muito complexo e não muda. Não muda. Isso aí é uma coisa. Recentemente houve uma série de grandes rebeliões em Brasil e se mostrou um presídio em Rio Grande do Norte que não tem nem paredes, só tem o muro. E estão lá não sei quantos presos, 300, 400, 500 presos. Né? Pareceu não. Impressionante. Eu também penso. E tem a facção, né? Facção do Norte. Tem. Pois não. Ok? Sí, cuando explicaste la audiencia de custodia y, y dijiste, bueno, que ahí formal, en la teoría el juez reexamina. Peraí, assim não. Uma coisa, ela fala, depois você fala. Eu fico confuso aqui. Esse som não está tão bom quanto o outro. Eu não sei o que está dentro com o som. Ah, tá. Vos decís que... Maravilha. Bom, Depois você vou tentar falar em português. É porque eu acho que tem um problema com o próprio som. Sim. Mas tudo bem, sim. vamos lá. Quando você falou da audiência de custódia, você falou que, em teoria, o juiz reexamina, né? Mas em teoria, porque, na verdade, não há discussão sobre como foi a prisão, porque o juiz não tem necessidade, porque já foi o inquérito que falou como é que era, né? Então, aí, na Argentina não temos inquérito, mas também se dão essas relações entre policiais e juízes. Sim. Então, por um lado, acho que isso que você apresentou fica bem claro que é preciso fazer etnografia para entender como é que funciona, mas que também é evidente que a gente não pode estudar polícia sem estudar justiça. Sim. E ao invés também, né? Então, eu queria, assim... Bom, eu acho que essa é parte da questão da sua perspectiva, né? Então, gostaria que contasse mais um pouco. Graças. Bueno, eu disse que em 1871 separaram a justiça da polícia. Houve uma grande discussão e resolveram separar a justiça da polícia. E então a polícia passou a se chamar da segurança pública e a justiça criminal. Em outros países, como França, Estados Unidos, Canadá, existe o Criminal Justice System, o sistema de justiça criminal, que engloba todas as instâncias, vamos dizer, criminais, né? Em Brasil, não. Em Brasil, a polícia é uma coisa e essa separação é muito grata
a la justicia criminal, porque no tiene problema todo es con la policía, no es con ellos. Y la policía es como una instancia inferior de la justicia. No está separada, mas está colocada abajo del sistema criminal. E com isso elas é um filtro informal, né? Que não é da justiça, veja bem, não é a justiça que está filtrando nada, mas é a polícia. Mas a polícia instrui o inquérito policial, e tudo isso é inquérito policial, que isso foi um inquérito policial. Instrui o inquérito policial, como disse, transforma fatos sociais em fatos jurídicos, por um delegado, que é um licenciado em Direito, e envia isso para... Mas esse procedimento todo é considerado administrativo. Não é um processo judicial, é um procedimento administrativo. O processo judicial solamente empieza com o fiscal e a denúncia do fiscal. E a polícia, o fiscal não vai à investigação, não vai, porque então você entraria em choque com o delegado, né? Porque são ambos especialistas, operadores, etc. O que estás fazendo aqui? Então, é muito frequente durante a investigação que se dissesse o governador nomeava um procurador para acompanhar o inquérito. Agora o inquérito não anda. Não anda porque o procurador vai ficar a dizer-nos como vai ser, dentro da legalidade, dentro da legalidade não se hace nada, não sei. Então, não há... Mas isso é bueno para o judiciário, porque todos os problemas são da polícia. Então, tem o tempo todo o noticiário em Brasília, e também os colegas de sociólogos, e politicólogos, etc., a falar mal da polícia, das coisas que a polícia faz. Mas nenhum fala que o problema é da dogmática jurídica, que o problema é dos juízes, que são punitivistas, porque quem coloca as pessoas na cadeia são os juízes, não são a polícia. Tudo isso ocorre porque os juízes, como disse, mesmo com uma recomendação, etc., de soltar as pessoas durante a pandemia, não, esse aí não vai, este vai, esse não vai. Então, a responsabilidade é do juiz. Mas o juiz não tem responsabilidade individual em Brasil, porque é um órgão do judiciário. O judiciário é um poder, o juiz é um órgão do judiciário. E, como órgão do judiciário, não tem uma responsabilidade pessoal de erro ou de acerto, tal. Porque não acerta sempre, porque é o judiciário que faz. Acontece, por exemplo, que quando se descobre certas circunstâncias não muito recomendáveis das ações dos juízes, o máximo que pode acontecer será aposentá-los. Porque não são servidores públicos, não são. São órgãos de problema do judiciário. É uma corporação muito forte, que tem um lobby muito forte, porque as elites dependem das decisões dos fatos. Enquanto que a polícia é considerada uma instância inferior, do judiciário, e, portanto, leva a genie, leva toda a responsabilidade por os malos hechos, tudo que está errado. Tudo que está errado é a polícia que erra. Não estou dizendo que a polícia não erra, só estou dizendo que ela não é a única responsável por isso. É apoiada por essa divisão, e reformada e reproduzida todo esse tempo, porque quando essas coisas vão ao tribunal, também são confirmadas. Existe uma lei, por exemplo, a lei da exceção, de criminalidade, exceção de criminalidade dos agentes públicos da polícia que matam. Então, isso é muito comum, não haver inquérito, e fica por isso mesmo. O Ministério Público não se incomoda e tal.
tem depoimento de los policías. O Tribunal de Justiça de Rio de Janeiro diz que o depoimento quando o caso tem solo os depoimentos de policias, juridicamente, de acordo com a dogmática, deveria haver outros fatos que comprovassem a culpa. Mas o Tribunal de Rio de Janeiro tem uma súmula, ou seja, uma ordem chamada súmula 70, que disse que solamente a palavra de los policías pode levar à condenação. ¿No? Então, é uma manipulação, ¿no?, muito grande de quem produz a verdade jurídica. ¿No? Então, quem é o produtor da verdade jurídica? Nesse caso, são os policiais que o prenderam. ¿No? Nas audiências de custódia, por exemplo, não vão os policiais que prenderam. Não. Eu via policiais achavam que não são policiais, estão só aguardando o recinto. Então, só tem o texto do delegado. ¿No? E, naturalmente, tem o advogado, tem o promotor, mas o advogado e promotor, quer dizer, como eu já disse, o juiz, para contrariar o delegado, vai arranjar um conflito. ¿No? Porque esse juiz está... Por que está duvidando da minha palavra, etc., né? A não ser que ele constate realmente que é uma pessoa, né, que não merece ser presa. Então, o delegado devia estar, né, bobagem, ou então implicância, né, persecução e tal. Tá bom? Gracias. Hay una manita levantada, por favor. Muchas gracias. Profesor, yo tengo una pregunta acerca de, me llamó mucho la atención la parte donde expone estas obras de finales del siglo XIX que manifiestan un pensamiento claramente evolucionista al considerar que en Brasil no puede desarrollarse una civilización, tanto por cuestiones ambientales como por cuestiones poblacionales. En este sentido, quiero preguntar si el posterior pensamiento neoevolucionista, principalmente desde la escuela de Darcy Ribeiro y el proceso civilizatorio, tuvo alguna relación también con cómo se entendieron después el concepto de ciudadanía, de derechos ciudadanos, y si tuvo incidencias también en materias penales en Brasil. Gracias. Sobre o que o senhor explicou dos textos, as publicações depois os textos do século XIX, onde se fala que o Brasil não pode ter desenvolvimento por questão do ambiente, da raça, o senhor considera que o pensamento de Darcy Ribeiro, Darcy Ribeiro, contribui como processo civilizatório e em relação com a questão do conceito de cidadania e de matéria penal no Brasil? Bueno, bom, primeiro, Darcy Ribeiro é um antropólogo muito importante que tem toda uma obra com indígenas e depois ele pertence a uma geração de antropólogos brasileiros. Eu mesmo estive presente em algumas de suas conferências e ele tratava os indígenas como crianças. Né? Ele via os indígenas como pessoas inocentes, crianças, etc. Tinha uma relação me surpreendeu muito, porque não estávamos mais pensando isso, né? Mas ele estava. E ele tem uma série de iniciativas de políticas públicas em Brasil, muito importantes. A Universidade de Brasília, por exemplo, né, me parece, foi uma coisa da sua criação, quando era chefe da Casa Civil, né? Se não me engano, não sou muito bueno em história, mas minha memória não é muito boa, mas... Então, como em Rio de Janeiro, como secretário de Brizola, também inventou as escolas, chamam-nos...
tinha um nome, ok? Eram escolas que espalhou pelo estado do Rio todo e que eram educação em tempo integral. E Brizola tinha uma frase que dizia: temos que educar a população, isso em 1982, 3, 4, 5. Temos que educar, construir escolas hoje para não ter que construir prisões depois. Era um visionário, né? Muito fantástico isso, porque foi isso mesmo. Mas o que aconteceu é que os professores públicos não gostavam de Darcy, por motivos político-partidários, e fizeram muitas greves e não se prestaram a essa educação integral. Que agora, 300 anos depois, o ministro da Educação de Brasil, que foi governador de Ceará, que é do estado de Brasil, de a educação básica, fundamental, né, é mais desenvolvida, tem uma política de fazer também educação em tempo integral para o Brasil inteiro. Mas isso é muito custoso, certo? Não é? Mas Darcy fez isso lá. É claro que esse trabalho de Darcy com a educação seria fundamental para a construção de uma população que fosse educada, né, dentro dos princípios dos direitos civis. E quando hablo de direitos civis, não disse isso, mas me parece óbvio, estou falando de democracia liberal, né? Porque a democracia liberal vive em cima de que a lei formalmente iguala para que o mercado desiguale, né? Então, se estamos em Brasil e a lei não iguala, não é o mercado que vai igualar, né? Porque o mercado definitivamente é um desigualador necessário pelos indivíduos, né? E a única coisa que é possível que os liberais tradicionais, né, os liberais clássicos diziam é que o Estado não tinha que se meter na sociedade a não ser para lhe dar educação fundamental. Isso está em todos os textos clássicos. Porque é essa que dá escrever, ler e entrar no mercado. Então, se há um monte de pessoas em Brasil ainda que não sabe escrever, não sabe ler, não sabe contar, então, que não tem uma educação fundamental, né, decente, e por isso me surpreendia, notava ayer que fomos a um museu de memoriais, etc., Diego... Rivera. Isso. E que ali muitos murales têm educação, são referidos à educação, e a Secretaria de Educação está lá. E Brasil, essa herança é uma herança portuguesa, que proibia universidades em suas colônias, e quando começou a ter universidades, não cuidou do ensino fundamental no Império, e nem na República. O ensino fundamental começou a ser universalizado, incluso durante a ditadura militar, né? Que foi uma coisa horrorosa, mas quer dizer, a política educacional. E havia também o Mobral, que era uma coisa para alfabetizar, e que, né, de uma maneira, e por isso Paulo Freire, etc., né, que são pessoas que trabalham com isso. Então, Darcy é uma pessoa muito importante, né, nessa questão, principalmente por causa de Brizola, né? Mas também por causa do papel que existiu em Brasília. Mas penso que sua antropologia era um pouco ainda evolucionista, e com isso não estou criticando, são pessoas do seu tempo, né? O seu tempo era esse mesmo, da antropologia pensava todas essas coisas, então não é uma crítica, né? É uma constatação. E também, como não estou criticando Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Silvio Romero, tal, não estou falando mal dessas pessoas. Elas são pessoas de seu tempo. Era essa a ciência da época. E estavam querendo ver como é que nos libertavam dessa trapa, né, de ser um povo completamente incivilizado, inculto, por toda a vida. Então, não há problema com isso. Mas o problema é o contrário. O problema é lê-los hoje como se fossem contemporâneos. Aí está. Essa é a questão. E é uma coisa hecha,
não é várias edições, todas elas não têm uma crítica. E não se pode criticar. Quando falo essas coisas, em geral, em Brasil, a plateia... Eu tenho que explicar. Não adianta muito, mas também não estou preocupado com isso. É que me critiquem, que é parte da profissão. Mas é muito comum isso, né? Que se hablas haces uma crítica, diz, "Nossa, está como destruindo, né? Um herói da civilização, do Brasil, da cultura brasileira. Ok? Sí, ok. ¿Del chat? Sí, ok. Tem perguntas do chat. Sim. Bom. Para mí, Bueno, tenemos varias preguntas en el Zoom. Por cuestiones de tiempo no nos da posibilidad de plantearlas todas ahora, pero se las hacemos llegar, profesor. Y solamente voy a leer una de Mariana, que dice, buenos días, gracias por la conferencia, doctor. Si pudiera platicarnos si hay alguna diferencia entre el tipo de delitos por los que detienen a las mujeres negras y pobres y a los hombres negros y pobres, y si hay diferencias en las condiciones al interior de prisiones para mujeres respecto de los hombres. Agradeço pela palestra, Sim. senhor. E ela pergunta, sim, poderia falar se tem diferenças entre os delitos pelos que são detidas mulheres pobres, tem diferença? diferenças entre os crimes pelos que são detidas mulheres negras, pobres, e também as condições de detenção, em comparação com os homens negros, pobres. no Sim. Brasil. Bueno, não sei diferença de tratamento, porque em Brasil há prisões femininas e prisões masculinas, né? São divididas. E é claro que a ideologia, né, das prisões femininas, inclusive, há uma orientada de Luiz Roberto, né, Carolina, né, Lemos, que ha hecho uma tese muito importante sobre prisões femininas, né, incluso que então, hablando de instituições, não acho que haja diferença de tratamento, a não ser as diferenças óbvias para mulheres e para homens, né? Mas não muda, não são menos ou mais cruéis, ou etc. Né? Não, através da etnografia dessa música. Quanto existem, como eu disse há pouco, né? Existem questões que são absorvidas pelo direito, pela lei e pelas recomendações. Havia uma dessas recomendações, e isso está em código de processo, né? Que quando são mulheres grávidas, são mulheres que estão lactentes, que são mulheres de que os filhos de menos de 12 anos dependem, etc., elas teriam um privilégio, negras ou brancas, teriam um privilégio de responderem em liberdade, se são uma prisão provisória, ou cumprir isso em um outro tipo de prisão que não é um cárcere, notadamente há vários. Né? Então, mas não o executam. Né? Uma das... dizem que a mulher que entra com habeas corpus, né? Nessa nossa pesquisa, nós pesquisamos os habeas corpus em caso de homicídios, furtos, tráfico de drogas e roubos. Né? 4 crimes nesses 3 estados e tal. Os juízes dizem que a mulher tem que provar que não há outras pessoas cuidando dos seus filhos. O que é uma loucura completa, porque isso não está na lei. Hein? Não está na lei que ela tem que provar que não tem ninguém. Ela manda, a madre dos filhos cuida de los filhos como a madre. Então, há
por parte dos jueces, grande preconceito contra as mulheres. Isso é evidente, né? Porque são criminosas, né? Então são malas madres, são malas, né, famílias, são malas em tudo, né? E por isso estão no cárcere. Então não merecem os cuidados ou as excepcionalidades ou sei lá o que seja, os direitos, né, que a lei lhes atribui, porque não merecem esses direitos, né? Então isso aparece muito em los acórdãos, né? Acórdãos é uma decisão de um tribunal, né, coletiva, né? E a sentença em Brasil é uno juiz. Acórdãos são, né, de qualquer tribunal de justiça, que é do Estado, ou os tribunais superiores, que é tribunal STJ, Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, ou o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, isso é muito claro, que há uma série de preconceitos contra as mulheres porque abandonam, né, sua condição de puras e, né, de cuidadoras para serem criminosas. Uma outra coisa importante também do crime das mulheres é que muitas dessas mulheres são malas de tráfico. Então, aumentou muito o número de mulheres presas por tráfico. Mas vejam bem, é um tráfico que elas estão cometendo, não é o tráfico do traficante, são vítimas de circunstâncias, etc., né? Carregam isso em seu estômago, whatever, né? E se usa mais porque parecem menos suspeitosas que os homens, né? Que também é usar o preconceito ao contrário, né? Mas então aumentou muito esse número de mulheres acusadas de tráfico. Então não pode sair porque são do tráfico. Também não podem ser liberadas porque são traficantes, né? Assim como os meninos, as coisas que têm pouca maconha, pouca cocaína, etc., também são traficantes. Quer dizer, tudo é traficante. Sabe? E os traficantes mesmo estão todos... muitos deles estão presos, mas há muitos soltos. E esses, sim, são traficantes, né? Quer dizer, outra coisa, isso é uma coisa bárbara, imbecil, né? A proibição das drogas é uma coisa completamente produtora de prisões e de situações e a liberação das drogas. Tinha um colega meu, um filósofo, Alex Varela, que foi chamado à OAB de Rio para uma palestra sobre... não me lembro lá do título, mas tinha a ver com a criminalidade, algo assim. Mas é um filósofo, todo filosofante, tá? E então os advogados levantaram, mas professor, ha dito coisas tão belas, tão fantásticas. Então me diga, né? Que eu de advogado para saber se ele sabe, né? Então me diga, qual é a origem do crime? E Alex, muito claro, ele andava sempre com uma camiseta, assim, uma coisa assim. A lei. Como? Como assim? A lei, se não tem a lei, não há crime. Há crime que diz que a lei que diz que é crime. Acaba com a lei, acaba com o crime. Isso é uma coisa durkheimiana, né? Do patológico, né? Do patológico e do normal, né? Claro. Mas foi muito engraçado, porque esperava-se uma... E estão sempre buscando, né, uma etiologia do crime, né? Como disse, né, uma razão. Ora, essa é a transgressão, né? Se existe uma regra, há quem a transgrida. E a função da sociedade não é ocultar a transgressão, né? Mas é administrar a transgressão. Essa é a questão fundamental. E por isso, nosso instituto se chama Instituto de Administração, Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. O nome é por isso, porque há muitas formas de administração de conflitos, né? Resoluções, como se diz nos Estados Unidos. Em Brasil não existe resolução de conflito. E resolução de conflitos implica que as partes abrem, explicitem por si mesmas ou por seus advogados, e então se haga um acordo sobre a disputa, ou então
aí se entrega à sociedade, a los jurados, ou um juiz, a decisão, porque não se conseguiu atingir um acordo, né? Tem um artigo muito belo de um colega nosso, do INEAC, meu colega de Harvard, também de antropologia, mas também de direito, que é Jorge Bichara, sobre a plea bargain, em que ele explica muito bem essa diferença, né? Porque a diferença brutal é que o processo é dele acusado. O processo não é do Estado, nem da Fiscalia. O Estado, a Fiscalia, disse, vou te acusar disso. Que dizes? Não, eu quero um processo. Né? Então, se começa a se armar o processo, uma série de audiências preliminares para discutir o que pode... Ou seja, qual é essa diferença fundamental? É que no sistema acusatório só vale o que pode ser provado, que a acusação pode provar. Não vale o que se sabe. Não interessa o que se sabe. Se interessa o que pode ser processualmente provado. É esse o ponto de inflexão do final do século XVIII para o século XIX, em que os jurados deixaram de ser testemunhas, porque eles eram testemunhas, e passaram a ser assistentes. Então, eles assistem a demonstração e resolvam se foi provado ou não foi provado, né? Mas em qualquer momento pode-se fazer um acordo, né? Quando se sente que vai perder, etc., faz um acordo. E na nossa tradição existe uma verdade a ser reconstituída. E a verdade inicial, é muito interessante isso, é da polícia, porque a polícia era que estava lá. Mas o que diz nosso código? A exposição de motivos de Francisco Campos, que era o ministro de Justiça do governo Vargas, na ditadura, 1941. Ditadura de Vargas vai de 37 a 45, 1941, saíram os códigos, 39, 41, 39 processo civil, 41 processo penal, que hasta hoje é o mesmo código. Há leis que mexeram, mas não essas coisas principais. Francisco Campos dizia que a polícia age no calor da hora, na hora, então, emocionalmente, e que o juiz, ele faz tudo muito calmamente, etc., e por isso a decisão racional do juiz era melhor que a decisão da polícia. Então, de novo, estabelecendo uma hierarquia mas se vas olhar os processos, vai ver que a ideia sempre é a descoberta em Brasil. A doutrina diz que vai se descobrir a verdade real. Como verdade real é num inquérito? Porque inquérito só reconstitui algo que aconteceu. Eu nunca vou saber o que aconteceu. Hein? A reconstituição é sempre de uma verdade, mas não se chama verdade real. Muitas vezes pensei que verdade real seria a verdade del rei, porque sabe tudo, etc. Porque o rei da monarquia portuguesa absoluta reinava com a ensinança, não reinava, não tinha poder, então seu poder era o conhecimento, por isso não vinham as universidades para as colônias, porque seria dar aos outros o poder de conhecimento. É muito interessante essa história. Mas, então, é isso. Eu vou descobrir a verdade. E o juiz é encarregado dessa descoberta pela verdade real. Aí uma história muito engraçada sobre isso, que eu vou contar, não sei se é tempo, rapidinho. Pode? Dava aula na Universidade de Gama Filho sobre o doutorado de Direito. E havia um processo muito complexo, porque alguém havia, em Porto Alegre, editado o livro de Hitler, Mein Kampf. Ele havia traduzido e editado. Então, isso era um processo e foi ao ministro, que era um ministro abogado, né? Anteriormente abogado, não um juiz de carreira,
muy interesante. Lo llamaron, no a mí, mas profesores lá lo llamaron para hablar sobre, havia uma professora que estava muito interessada em decision-making process, como se armavam as decisões, então chamou para falar disso. Falou, eu não fui. Depois houve um almoço com ele e mais os alunos. Eu tinha uma aluna minha presente, né, que fazia... E essa professora, então, lhe perguntou, porque ele tinha feito essa decisão nesse caso polêmico da publicação. Como chegaste àquela conclusão? Ela, naturalmente, esperava que ele dissesse que, né, como os passos todos que tomou para chegar a essa conclusão. Ele disse, que bueno que me perguntaste. Vou te contar como cheguei a essa conclusão. Estava em minha casa, dormindo, mas não conseguia dormir. Esse processo me atormentava. E me remexia muito na cama, e minha mulher precisava dormir, que ia trabalhar no outro dia. Então, me retirei e fui para meu escritório, para ficar acordado, pensar. E quando cheguei no escritório, vi uma figura de Voltaire. E a rua em que estava a gráfica chamava-se Rua Voltaire. E eu, esta, e escrevi ele acordo. E ele era espírita. Ele tinha dito antes que era espírita. Ficou assim. Essa é minha aluna. Então, sentem os casos. Não é que não os estudem, leem, mas sentem. Ela não é uma decisão racional, é uma decisão, né? Claro que é racional no sentido de que é um pensamento, mas não é uma argumentação racional. O processo brasileiro não produz hechos e pruebas, produz uma divergência. E sobre essa divergência, o juiz escolhe em quem que vai acreditar e quem não vai, né? Mas não há uma prévia. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma hierarquia, né? São factos, são evidências que tu puedes levar ao tribunal, factos, quando essas evidências são efetivamente discutidas e se tornam claras, que realmente aconteceram, e finalmente as provas, que o juiz, ao final do julgamento, diz aos jurados, ficou provado isso, e vocês vão lá e decidem. Inclusive, pode decidir contra o que foi provado, porque a verdade é... Acá não produz. Então, o juiz tem toda essa... E isso é um privilégio, mas também é uma carga. E quando isso me pesquisa de campo, né, durante 3 anos, com o Sistema de Justiça Criminal de Rio, muitos deles bebiam e sentiam-se mal, tinham hipertensão e tudo, porque é uma carga, tienes que decidir, né, coisas difíceis de decidir. Enquanto o processo aqui, tienes que descobrir a verdade real. Imagine isso, né? Só Deus, né? Que nem meu professor de filosofia. Foi Deus, meu filho. Que água agora. Qual será a minha axiologia? Axiologia kantiana. Não é Emanuela, é Roberto. Tá bom? Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, bueno, cerramos la mesa aquí, pero no sin antes agradecer al doctor Kant y también invitarlas a que permanezcan aquí o nos den unos minutitos para hacer el cambio de mesa e invitarlos a que permanezcan para la siguiente charla sobre seguridad, violencia y legalidades. Muchas gracias.